Oi, oi, oi. Gente, será que eu tô ao vivo? Fiquei com dúvida agora. Se você tá mexendo no replay, significa que deu certo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os 5 sinais de que você e o seu ex vão ficar juntos ainda no futuro. Comecei meio atropelada aqui, né? Mas acho que deu certo, a galerinha tá entrando, show de bola. Então, lindeza, se você tá me assistindo no replay, pula aqueles 3, 5 minutinhos aí espertos para você cair direto no conteúdo, tá? E já começar a assistir, tá bom? Vou dar as boas-vindas para quem tá entrando ao vivo comigo. Oi, amadas, tudo bem? Deu uma travadinha aqui no começo, às vezes acontece isso, eu falo, ai gente, não entrei, será que entrei, será que não entrei? Mas deu tudo certo, vocês estão conseguindo me ouvir e me ver, né? Oi, Jé, tudo bem, amada? Show de bola! Acho que tá tudo certo, só me mandem um joinha aí, a mãozinha pra cima pra eu saber se tá tudo bem com o áudio e com o som. A Pri mandou um oizinho, legal. Show de bola, meus amores, então... Já que tá tudo certo, vamos começar, ó. Comecei já introduzindo, né, pra quem tá assistindo no replay. Hoje a gente vai falar sobre os 5 sinais de que você e o seu ex vão ficar juntos no futuro. E aquela sensação que muitas vezes você tem de que vocês vão se reencontrar de novo. Quem aqui tem essa sensação? Quem aqui tem esse feeling, esse ciricutico dentro do coração, digamos assim, né? De que no futuro vocês vão ficar juntas. Juntos, na verdade, né? Você e ele. Coloquem aqui pra mim pra eu dar uma bisoiada pra eu saber um pouquinho a respeito disso. A Amandinha perguntou que replay. Replay salvo, né, amada? Que quando a gente termina a live aqui, se tudo der certo... Eu compartilho no IGTV, então vocês conseguem reassistir depois. Eu tirei essa ideia de fazer esse tema da live de hoje a respeito de uma pergunta que eu recebi no direct e eu achei bem pertinente, porque eu tive muito isso no meu coração, muito isso. E é meio perigoso. Eu até respondi pra mocinha aqui nos stories esses dias, mas falei, cara, esse tema é muito legal, dá uma live. Então eu resolvi falar sobre isso. Deixa eu ver a resposta de vocês aqui. Eu não, mas quero saber. A Dai colocou que sim, ela tem. A Ellen também. A Magda, eu acho que sim. A Amandinha... Ah, tá. Beleza, amadas. Ó, a Magda falou que também tem. Então, vamos falar sobre isso hoje. Antes da gente começar efetivamente a entrar no assunto, se você tem, aquele compartilhamento básico, né? Se você tem alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, uma amiga, uma parente, uma familiar, uma prima, alguém que queira estar aqui com a gente hoje, que vai aprender a respeito disso também para melhorar a própria vida hoje, chama essa pessoa para vir ao vivo com a gente, tá bom? É super legal, é muito mais legal quando a gente tá ao vivo do que simplesmente assistir o vídeo gravado. A gente pode interagir aqui, se tudo der certo. No final da live eu vou responder algumas perguntinhas de vocês, tá? Então convida essa pessoa para participar. Aqui embaixo tem um aviãozinho, você pode enviar para sua amiga e chamar ela para vir agora participar aqui com a gente, tá bom? E aí, se vocês tiverem perguntinhas, coloquem... Será que eu coloco na caixinha de perguntas hoje? Não, vamos deixar nos comentários, vamos ver se flui melhor. Eu tenho pedido para vocês colocarem na caixinha de perguntas, só que essa caixinha ela é meio reduzida, né? E tem algumas perguntas que acabam cortando, não fica meio superficial. Então, eu vou deixar os comentários abertos aqui e ao final vocês podem mandar aqui que eu respondo também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro, né, sobre essa sensação para depois falar sobre os sinais. Essa sensação de que vocês vão voltar, vão reatar o relacionamento, aí vão se encontrar em algum momento da vida. Na maioria das vezes que eu ouço a respeito dessa frase, o meu radar, né, de atenção, de alerta máximo liga, né, estoura aqui, porque geralmente, a grande maioria das vezes é autossabotagem. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente, por não querer aceitar a realidade que a gente se encontra, que é o rompimento do relacionamento, o fim desse ciclo na nossa vida, a nossa mente muito ardilosa, ela quer cavar outras possibilidades, novas formas de a gente obter aquilo que a gente quer. Então a sua mente fala assim pra você, ó, tudo bem, Joaninha, não é agora que vocês vão ficar juntos, mas no futuro vocês vão ficar. Então não se preocupa, porque as coisas vão sair do jeito que você planejou. As coisas continuam sob o seu controle. E aí, isso é uma forma de você fugir da sua realidade,
negar a realidade do encerramento de ciclo em si. Muitas vezes, inclusive, fugindo de lidar com o luto do término, porque você pensa assim, tô falando aqui, vai refletindo se isso bate no seu coração, tá bom? Porque muitas vezes você pensa assim, não, é só uma fase, não, tá tudo bem, ele tá confuso, é uma briga, é um tempinho que a gente deu, né? Mas a gente vai ficar junto, a gente tá predestinado, né? Não é uma coisa assim. E por que isso é muito, muito perigoso? Eu passei por essa situação na minha vida durante quase um ano, tá? Quando o meu relacionamento terminou, eu tinha todos os sinais do mundo, aparentemente, de que a gente ia voltar a ficar juntos. Sabe quando você entra no Google e coloca assim, sinais de que vocês vão voltar? Sinais, estava até vendo uns artigos hoje a respeito disso, né? Eu falei, deixa eu ver o que tem na internet, esse mundão de Deus aí, né, sobre esse tema. E aí tinha lá, sinais que vocês vão voltar, sinais de que vocês são predestinados, né, um para o outro. E olha que engraçado, todos esses sinais que aparentemente estão por aí, eu cumpria no meu relacionamento. E nem por isso meu ex voltou comigo. Pelo contrário, se eu ficasse esperando, eu estaria sentada a caveirinha aqui na frente de vocês até hoje. Olha só. A gente teve um relacionamento muito bacana, muito intenso, a gente se admirava muito, tinha muita cumplicidade, no começo, né? Depois no final não tava bem assim. Muita paixão, a gente meio que tinha algumas questões de valores não, princípios de vida, uma visão de vida parecida no começo do relacionamento, a gente se sentia muito confortável, muito seguro um com o outro, tinha uma conexão muito forte, que foi se perdendo com o tempo, mas tinha. Ele falava pra mim, mesmo quando ele terminou, ele falava pra mim que eu era a pessoa que ele tinha gostado mais na vida dele, que ele nunca tinha gostado de outra mulher que nem ele gostou de mim. E isso ele já estava num relacionamento com uma outra pessoa, que ele não gostava tanto dela quanto ele gostou de mim. Ele gostava dela, era uma pessoa bacana, mas eu era tipo pedestal na vida dele, sabe? E que por conta dos conflitos, dos desgastes, das brigas entre nós, aquele momento de ficar juntos não era o presente. E eu também achava isso dele. E eu olhava para aquele relacionamento dele na época, eu e todo mundo que tava à minha volta, as minhas amigas, a minha família, botava todo mundo para julgar ali, né? Pra gente dar uma... E todo mundo falava, não, esse relacionamento não vai durar. O que ele tá fazendo com essa menina? Pelo amor de Deus, ele ama você ainda. E tal, tal, tal. Então todos os sinais eu cumpria, tá bom? E mesmo assim, ele não quis voltar comigo. E aí, durante um ano da minha vida, eu falei pra mim mesma, eu acreditei do fundo do meu coração de que a gente ia voltar a ficar juntos, porque não tinha porquê a gente não voltar. A gente se dava tão bem, a gente tinha uma conexão tão forte. O ponto é que eu não estava analisando as coisas em profundidade, eu estava analisando apenas na superfície. Eu vou dar esses toques para vocês aqui hoje. Mas muitas vezes isso é uma negação. Eu me coloquei naquele momento de não esperar ficar sentada no sofá chorando um ano seguido, né? Só que ele acordasse. Não é essa estagnação. Mas é do tipo, eu tava completamente fechada. Eu ainda tinha esses sentimentos por ele. Eu nutria expectativas e esperança no meu coração de ele voltar a falar comigo. Então, às vezes eu saía, ele morava relativamente perto de mim, eu saía assim e... Eu ficava de olho nos carros que passavam, eu ficava, tipo, super na expectativa de ele encontrar, ou dele me ligar, de ter algum momento, quando chegava aniversário, quando chegava Natal, quando chegava datas comemorativas, principalmente meu aniversário, eu tinha certeza, não, agora ele vai ligar, cara, agora ele tava esperando o meu aniversário pra me ligar, pra falar que tava com saudade, né, e não acontecia. Ele até chegou a me procurar em alguns momentos, mas não pra voltar. Pra brincar, pra ficar, pra dar, né, aquela rabiscada, assim, né, mas voltar que é bom, nada, né? Então eu fiquei nessa negação aí, não aceitando a realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre que sensação é, de onde vem essa sensação, será? Pergunta que eu te faço, será que não é o seu ego que não quer que as coisas saiam fora do controle? Será que não é o seu ego que não quer, aliás, abrir mão de todos os sonhos e projeções que você criou para aquele relacionamento? Nossa, eu tinha muitos sonhos em cima daquele relacionamento. A gente planejava casar, a gente planejava ficar juntos, a gente planejava fazer várias viagens.
tinha escolhido os nomes dos filhos, sabe assim? Uma coisa que eu já tinha tudo planejado na minha cabeça. Então, eu não estava disposta inconscientemente de abrir mão daquilo. Eu, inclusive, me coloquei nesse modo em stand-by porque eu não queria abrir mão daquilo. É uma forma de autossabotagem. Durante esse 1 ano, eu não me movi muito. Eu achei que eu estava me movendo, mas eu estava dando voltas no mesmo lugar. É claro que existe algo dentro de nós chamado intuição. A intuição, ela é uma força muito mais aguçada do que a nossa mente. O ponto em questão é que a intuição, primeiro, ela fala sobre você e não sobre o outro. Então, a intuição é aquela voz dentro de você que te guia como agir. Aquele feeling de, nossa, eu deveria fazer assim, eu deveria fazer assado, isso vai ser melhor pra mim. E a intuição, como a gente diferencia o ego da intuição? A intuição é aquela voz que ela fala algo pra você que não necessariamente vai ser bom pra você no curto prazo. Às vezes no curto prazo até vai machucar, mas ela cuida, ela olha pra você no longo prazo, ela quer que você fique bem ao longo da vida. Não é pra atender um prazer imediato, não é pra dar uma escapadinha ali, né? Uma das primeiras vezes que eu ouvi a minha intuição na minha vida foi quando eu estava no mundo corporativo, trabalhando com algo que eu detestava, e eu não me sentia bem naquele lugar. Eu ficava, ai gente, não é possível que a vida seja só isso, eu tô tão infeliz, eu tô tão infeliz. E a minha mente racional falava assim, meu amor, você tem um plano de carreira, você trabalha numa multinacional, muitas pessoas dariam tudo para trabalhar onde você trabalha. Eu trabalhava numa empresa super legal, descolada, home office, pessoas, tinha um bar no meio da empresa, porque a empresa era de bebida alcoólica, então tinha um bar, tinha happy hour, nossa, era incrível. Minha mente racional falava, você tá maluca? Você vai continuar aí. Só que a minha intuição, e a minha mente racional, você tem salário, você tem benefício, né? É aquele imediato. E a minha intuição falava, não, isso não é pra você. Você não vai conseguir ser feliz nesse lugar, você não vai conseguir brilhar nesse lugar. Mas é aquilo, né? Eu sabia que eu teria que fazer uma mudança muito grande, então eu posterguei um pouquinho. Mas vocês percebem que não é aquilo que vai ser bom pra você na hora. Vai ser aquilo que vai ser bom para você no conjunto, no todo, né? Então é essa voz que vem de dentro que fala sobre você. E uma outra coisa que a gente diferencia a intuição da voz do nosso ego, né? Querendo controlar as coisas, é que ela te fala sobre o seu momento presente. Se existe uma voz dentro da sua cabeça que está falando do passado ou do futuro, você pode ter certeza que não é a sua intuição. Porque a única voz que fala do passado e do futuro é o ego. É a mente talarica, que fica falando, remoendo o passado, querendo reviver o passado ou planejando o futuro. A intuição é a qualidade de presença no aqui e agora. Ela te fala o que você tem que fazer agora para você ficar bem. Para você cuidar de você no todo, no médio e longo prazo, mas ficando bem aqui agora. Né? Uma atitude imediata, que não vai ser sentar e ficar esperando seu vez tomar uma decisão. Tá bom? Definitivamente não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sobre essa projeção desses sonhos, que a gente não quer abrir mão. Inclusive, por que é importante a gente trazer isso para o nosso controle? Porque eu só posso controlar aquilo que está nas minhas mãos, é a minha vida, do meu corpo para dentro, né? Eu não consigo ter nada, ter um feeling ou ter um controle, alguma coisa a respeito do outro, a não ser que eu seja médium. Mesmo assim, né? Mesmo o médium, ele vai conseguir ter algumas informações da espiritualidade e não do livre-arbítrio do outro. Como que eu vou saber o que vai acontecer a respeito do outro? Quem que o outro vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Mesmo quando a gente tem planejamento reencarnatório. E aí eu vou entrar aqui numa questão espiritualista com vocês, tá? Existe uma moça, conheci essa história, de uma moça que fez um planejamento reencarnatório para vir para o planeta Terra e encontrar e ficar com o Joãozinho. Não lembro o nome dele, mas né, Joãozinho é o nosso nome clássico aqui que a gente usa para ilustrar os nossos personagens. E aí eles tinham feito esse planejamento porque os grandes feitos que acontecem aqui com a gente planeja o que a gente vai passar, qual o aprendizado que a gente vai retirar, quem que a gente vai encontrar, por quanto tempo a gente vai ficar na vida uns dos outros. É claro que chega aqui, tem o livre-arbítrio, as coisas mudam, né? Mas vamos entrar nesse ponto. A gente dá uma planejada bonitinha lá. E quando chega aqui,
a gente não lembra muito bem o que planejou, então aí vai, o negócio vai se direcionando. E o fato é que essa moça, ela chegou a ficar com esse cara durante um tempo, só que esse cara, ele acabou fazendo outras escolhas por conta do livre-arbítrio dele, que levou ele para outros caminhos. E ele ficou com uma outra menina, mesmo tendo planejado reencarnar e ficar com ela. Aí você pensa assim, meu Deus, ela tá ferrada, então vai ficar sozinha, coitada, porque eles estavam predestinados e o cara usou o livre-arbítrio. Não, porque nada é cravado na pedra, nada é predestinado. O predestinado não existe. A orquestra divina se organizou e ela acabou encontrando uma outra pessoa também que fazia parte da vida dela, que não necessariamente tinha planejado de reencontrar ela aqui, mas eles se reencontraram, ficaram juntos e construíram uma família, tiveram filhos, enfim, né? Para você ver, por que eu tô contando essa história? Porque nada é cravado na pedra, nem mesmo o nosso planejamento reencarnatório, nem pro mal e nem pro bem. Não é porque você planejou que você ia passar por uma situação muito desafiadora. Teve uma aluna uma vez que chegou para mim, uma mentorada, aliás, que falou que ela chegou a fazer uma terapia reencarnacionista, ela estava morrendo de medo, porque a mulher falou para ela que por conta de coisas que ela havia feito na vida anterior, tipo, ela era muito bonita na vida anterior e aí ela usou a beleza dela para seduzir homens e destruir casamentos. Que por conta disso, ela ia comer o pão que o diabo amassou nessa vida e não ia encontrar com ninguém. E ela tava morrendo de medo, porque ela falou, gente, eu não vou encontrar alguém, eu não vou viver um relacionamento. E não necessariamente, porque quando você chega aqui, você, com o seu livre-arbítrio, pode fazer escolhas e amenizar as coisas que você planejou. Então você pode conquistar muitas coisas, né? Se você veio para ter, vou dar um exemplo de doença só pra gente entender a parte física da coisa, né? Ficar um pouquinho mais palpável. Se você veio para ter um câncer, por exemplo, e você chega aqui, faz as escolhas certas, se desenvolve, cresce, né? Tá nesse movimento de autoconhecimento, de contribuição através do seu ser. Esse câncer, ele acaba virando um tumorzinho desse tamanhozinho, benigno, que você remove, pronto, acabou, não precisa mais passar por aquilo. Em compensação, às vezes você tem um planejamento super legal, você vai vir conhecer e ficar com o cara, aí você vem e faz um monte de escolha errada, acaba, né, afugentando o cara vai ficar com outra pessoa. Então, eu tô trazendo essa questão da espiritualidade para vocês entenderem que não existe essa questão de estar predestinado. Inclusive, uma outra coisa que às vezes vocês me contam, uma mentorada também me falou a respeito disso, sobre almas gêmeas, né? Eu não vou entrar muito no detalhe específico de almas gêmeas aqui nessa live, porque eu tenho uma outra live que eu falo muito sobre isso, 60 minutos especificamente sobre isso, tá bom? Quem quiser assistir, tá no IGTV e no YouTube também. Mas o fato é que nós não temos só uma alma gêmea. Só para deixar você mais tranquila aí, né? Se você acha que seu ex é sua alma gêmea, a gente tem várias almas gêmeas espalhadas por esse mundão aí. E nem sempre o relacionamento com a alma gêmea é um relacionamento legal, um relacionamento que é gostoso, tá? Muitas vezes, essa alma gêmea não tem tanta afinidade de ego, não tem tanta afinidade de consciência assim com a gente. Então, o relacionamento com ela vai ser difícil, vai ser atribulado, né? Muitas vezes, uma outra pessoa que não é só uma gêmea, mas que tem mais afinidade, que tem pensamentos parecidos com os seus, que fez escolhas na vida parecidas com as suas, vai ter um relacionamento muito mais legal, muito mais fluido, muito mais sereno. Então, essa questão de alma gêmea também, a gente não precisa ficar se preocupando com isso, tá bom? Porque a gente romantiza muito, né? As mulheres da nossa sociedade ocidental romantizam muito o amor, essa questão de destino, de estar predestinado, de só vou ficar com ele, senão não vou ficar com ninguém, o cara foi embora da minha vida, por conta de uma série de materiais que a gente é obrigada a engolir o tempo inteiro, né? Os filmes, as novelas. Inclusive, se você quiser um conselho amoroso, novela, assim, amado, não assiste novela não. De verdade, tem tanta coisa melhor pra assistir. Por mais que você goste dos enredos lá, né? É tudo a mesma coisa. É a mocinha que se separam, aí eles se encontram, se apaixonam no primeiro dia, e aí tem o vilão. É uma história que não agrega, e pior, se só não agregasse, ok, né? Mas ainda enfia um monte de coisa no nosso subconsciente, no nosso inconsciente.
Às vezes a gente acha que não tá absorvendo aquilo. Eu assisto, mas eu sei que é ficção. Mas de alguma forma, o seu consciente até sabe, mas o seu inconsciente não entende muito. Ele tá vendo aquilo ali todo dia, então ele acaba absorvendo um pouco daquilo. E a gente acredita que o relacionamento incrível, amoroso, romântico, que é amor de verdade, tem que ser esse tipo de relacionamento. Então é lixo, tá? Não assisto não. Tem tanta coisa legal pra assistir hoje em dia, tem séries super legais. Eu tô muito na vibe de assistir documentários do Netflix hoje, né? Coisas que falam sobre relacionamentos de uma ótica muito mais realista, que não deixa de ter a sua beleza. Pelo contrário, o relacionamento mais realista de verdade, de ser humano, não de perfeição, de escolhas, né, de afinidade, ele é muito mais gostoso, ele é muito mais bonito do que essa história de contos de fada aí que a gente insiste em acreditar, tá? Então fica a dica pra você. Até se a gente for parar pra pensar nos roteiros dos desenhos da Disney, olha como eles evoluíram, que bacana. Antigamente a gente tinha Cinderela, né? A Bela Adormecida, Branca de Neve, tudo precisava do homem lá. Hoje em dia temos Frozen, meus amores. Frozen não precisa de homem nenhum. Então a gente já tá evoluindo nesse sentido também, graças a Deus, né? Mas é importante que a gente vá desconstruindo, porque quando nós mulheres de 30 anos, 40, né, 50 anos, que a gente viveu nessa geração onde tudo isso foi muito construído na nossa cabeça, a gente tem que passar pelo processo de desconstrução, não tem jeito, você tem que arrancar tudo fora e colocar de novo para poder ter uma visão mais limpa sobre as coisas, tá bom? E aí, vamos falar um pouco sobre os sinais então, tá bom, Gabi? Mas existe algo que eu possa me apegar? Existe alguma coisa que eu possa olhar, que eu possa analisar, que me mostre que de fato a gente tem chance de ficar junto, que a gente pode voltar? Tem. Não são esses sinais superficiais que eu dei aí, tá bom? Mas tem sim. O que acontece é que... Pausa para a água. Um tapa de realidade na cara das emocionadas. Ai, gente, a Esté colocou aqui, ó, uma dica pra vocês. Assistam Crazy Ex-Girlfriend. Gente, essa série é muito legal. Super recomendo. A menina é muito doida. Ela tem um ex-namorado. É bem caricato. Mas mostra muitas vezes as atitudes que a gente tem de uma forma menor, é que lá eles escancaram, né? E ela é engraçada. E o final da série é muito lindo. Eu assisti a série inteira falando, cara, essa menina, o final tem que ser assim. Se o final for qualquer coisa diferente de X, eu vou odiar essa série. E foi X. Então, assistam, é bem legal, tá bom? Então, vamos lá falar sobre esses sinais. Ó, o que rola? Geralmente... a gente acaba, além das projeções todas, né, desse contexto que é construído na nossa cabeça desde que a gente nasce, a gente acaba se apegando a sinais superficiais para analisar o relacionamento, para analisar se o relacionamento tem volta ou não. Tá tudo bem, existem alguns relacionamentos que sim, tem esses sinais, mas vamos analisar quais são os dados e os fatos que você tem para ter essa sensação. Vendo além, né, é tipo... acho que tem que ser assim, Gabi, né? Então, geralmente a gente analisa algumas coisas muito superficiais, como por exemplo, interesses em comum. Eu adoro a música X, ele também. Eu gosto de futebol, ele também. Eu gosto de caminhar no parque, ele também. Não que isso não seja legal, tá bom? Os interesses superficiais, eles são positivos, mas eles não são tudo. Eles são a ponta do iceberg. Deixa eu usar uma analogia mais legal aqui. Os galhos da árvore, digamos assim. Outra coisa, química, por exemplo. Nossa, você tinha uma química fodida com o cara. Não, porque a química era muito boa, significa que a gente ia ficar junto de novo. Antes fosse, né, amada? A química não é o suficiente, não. Ela atrai, mas ela não mantém. Ou você se sentia confortável e segura com ele de alguma forma, porque ele era uma pessoa que te acolhia, ou muitas vezes você também se sentia segura e confortável nessa relação, porque você se sente insegura e desconfortável na sua própria companhia. Então, a mulher que não se sente confortável aqui, não se sente confortável na sua própria presença, no dia a dia, na solitude dela, ela vai achar conforto em qualquer braço. Inclusive braços abusivos, muitas vezes. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Então,
Esses sinais, eles são apenas galhos da árvore. De novo, legal, bacana que tenha, é bacana, é gostosinho, mas não traz profundidade. Isso não sustenta relacionamento. Isso cola, isso atrai, mas não mantém. Até por isso que se você se apega só a isso, já entendi que seu relacionamento terminou. Porque só tinha os galhos, né? A raiz da árvore estava podre. E aí só galho, a árvore não se sustenta. Então eu vou listar algumas características para você agora que são profundas. Essas características são as bases, são as raízes. Se o seu relacionamento tiver as raízes e não tiver os galhos, você consegue manter. Nem todo mundo precisa ter gostos iguais para ficar bem juntos. Por exemplo, às vezes pessoas que têm afinidades profundas em comum, às vezes o cara gosta de pagode e a menina gosta de rock, ou o contrário. Sei lá, meu marido gosta muito de rock, eu ouço umas coisinhas outras, mas ele gosta mais. Mas eu ouvia muito um pagodinho, um sertanejo, eu tenho uns gostos muito parecidos com ele nesse sentido. Só que as nossas afinidades são profundas, então as superficiais, digamos assim, a gente dá um jeito, a gente flexibiliza, porque não é isso que vai destruir o relacionamento. Ele ama futebol, ele me levou 1 ou 2 vezes no estádio, eu odiei. Não gostei muito não sou uma pessoa muito competitiva, aquelas pessoas gritando, se xingando, ai, me deixa meio tensa. Mas isso é o de menos, meu amor, isso é o de menos, porque o que importa são as afinidades profundas, o resto a gente dá um jeito, tá? Inclusive na química, olha só que legal. Se você não tinha tanta química assim com a pessoa, enfim, mas você tem essas outras questões, a química ela pode ser desenvolvida, construída. O sexo é uma construção. Nem todo mundo vai colar de primeira. Às vezes, tudo que a gente aprende de sexualidade são com as experiências que a gente tem, né? A não ser que você tenha feito um curso aí. Se você fez, parabéns. A gente deveria fazer, né? Deveria ter matéria de sexualidade na escola. Acho super justo, porque a gente teria uma teoria, pelo menos. E não aprenderia com os embustes que a gente já ficou no passado, que muitas vezes ensinaram muito mal pra gente. Então, olha só, às vezes esse cara, ele não aprendeu muitas coisas com as minas que ele ficou. Só que isso não significa que possa ser desenvolvido? Claro que pode. Existem tantos cursos de sexualidade, de tantra, de pompoarismo, de conexão entre casais, que você consegue construir uma química. Agora, as afinidades profundas são mais difíceis de serem construídas. Vamos falar sobre elas. Primeiro sinal. Anotem aí, peguem papel e caneta na mão, que eu vou começar a falar sobre eles agora. O primeiro sinal é a maturidade emocional. É saber conversar e lidar com conflitos sem ter emoções à flor da pele, estourar, explodir ou sem reprimir. Então, se vocês tinham esse nível de maturidade emocional, que vocês conseguiam lidar com o pior lado do outro, todo mundo tem seu lado luz e seu lado sombra. Todo mundo vai passar por momentos no relacionamento de raiva, de ciúme, de tristeza, de bad, todo mundo. Agora, como que vocês resolviam isso, né? Vocês eram crianças, você ou ele, eu vou falar vocês, mas pode ser uma das partes também. Vocês eram crianças do ponto de vista emocional, ou explodiam, fala tudo que tem a cabeça, joga a merda no ventilador, bati meu dedo no microfone aqui, joga a merda no ventilador, fala, quebra o pau, desce o cacete até se pega muitas vezes, né? E vem com aquele discurso de eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, você que tenha que entender, você que tenha que aceitar. Ou então vai pelo lado oposto, né? Não quer discutir nada. Não quer discutir sobre o relacionamento, não quer falar sobre conflitos, não quer falar sobre o problema. Não. Cada um pro seu lado. Maturidade emocional é essencial. E isso faz com que um relacionamento consiga ser reciclado ou não. Porque se uma das partes não tiver essa maturidade dentro de si, não tem como. Não dá para vocês construírem esse relacionamento no médio e longo prazo. É impossível. Uma aluna minha, na nossa sessão de mentoria de terça-feira, ela comentou, ela tá casada hoje, e aí ela não tá muito feliz.
E aí ela me pediu algumas dicas que ela estava pensando na separação e tudo mais. E eu falei pra ela, olha, conversa assim com o teu companheiro, fala tal, dessa forma. E ela falou, beleza, Gabi, vou lá. Aí ela falou, super fofa, né, conversou com ele, enfim, o cara começou a tratar ela super mal, não queria falar, ai, porque eu não tenho tempo, ai, não quero fazer, ai, não sei o que lá, tipo, não sentou pra conversar com ela, ele não queria falar sobre o problema. E essa já era, sei lá, 10ª vez que ela tava tentando fazer isso. E aí eu virei pra ela e falei, amada, esquece, não dá mais. Né? Quando quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não se relacionam. Ele não tá disposto, ele não tem maturidade emocional dentro dele. Não dá, não adianta. Por mais que você sinta uma puta conexão, ela não sentia, mas talvez você aí que esteja me ouvindo agora sinta uma puta conexão, sinta uma puta química com o teu companheiro, com o teu ex-companheiro. Sem isso aqui, maturidade emocional, esquece, tá bom? É dar murro em ponta de faca. Beleza? Segundo sinal, ter a capacidade de perdoar um ao outro sem ficar remoendo o passado. Principalmente quando a gente fala de um relacionamento que terminou, existiram erros que foram cruciais para o relacionamento romper. Podem ser erros diversos. Desgaste, briga, grito, ciúme, possessividade, um descontar a frustração da vida no outro, pode ter traição, pode ter um monte de coisa. Só que a capacidade de perdoar, a capacidade todos temos, só que muitos de nós ainda está adormecido, a gente não vai desenvolvendo e habilitando essa capacidade para funcionar, digamos assim. E aí existem alguns casais que voltam, por exemplo, e nos perdoaram. E ainda remoem o passado e qualquer mínima coisa que acontece jogam na cara do outro, né? Como se o outro tivesse que pagar pelo erro que cometeu para sempre. Todo mundo comete erros. Todos nós. O problema não é cometer um erro. O ponto é o que você fez com aquilo. Você aprendeu? Você tirou uma lição daquilo? Você mostrou para o outro que você realmente se arrependeu daquilo? Que você tá diferente? Só que mesmo você fazendo isso muitas vezes, o outro ainda assim não te perdoa. Fica remoendo, fica jogando na sua cara, como se todo mundo pudesse errar menos você. Essa pessoa que geralmente não consegue te perdoar, esse cara que não consegue te perdoar, ele provavelmente é uma pessoa muito autocrítica com ele mesmo. Ele mesmo não consegue perdoar os próprios erros. Uma pessoa extremamente autocrítica, extremamente perfeccionista, que não sabe se relacionar, porque relacionamento a gente tem que perdoar também. É claro que eu tô falando aqui de arrependimento de mudança. A gente não pode cair no papel, existe uma linha tênue aí, né? Acho que é bom falar isso. A gente não pode cair no papel de trouxa, de, eu vou perdoar o meu ex-companheiro porque eu quero que as coisas voltem a ser como eram antes. Mas o cara, ele simplesmente chega pra você e fala que se arrependeu, ponto. Mas você não vê a mudança. Ele não te conta exatamente o que ele aprendeu, ele não traz pra você qual foi a origem daquele erro. E aí você perdoa e volta, né? Perdoa e volta não porque você realmente acreditou na mudança dele, porque ele realmente conquistou a sua confiança novamente, mas é porque você queria passar uma borracha nas coisas. Você queria fingir que não tinha acontecido. Tá, eu vou fingir que não aconteceu, né? E perdoar também é diferente de voltar. Às vezes a gente perdoa uma pessoa por um erro que ela cometeu com a gente, para não ficar remoendo aquilo, para seguir em paz, mas não necessariamente eu vou voltar a confiar de novo, porque aquela pessoa não me mostrou que ela é confiável. Eu a perdoo para que eu siga livre com a minha vida, porque o erro dela passou e tá tudo bem, e ficar remoendo o passado não adianta, e de alguma forma aquele erro que ela cometeu comigo me trouxe aprendizado sobre mim também, me trouxe aprendizado sobre a forma como eu me posiciono e as coisas que eu aceito numa relação, mas ponto. Não é por isso que eu vou voltar com ela. Se ela não me provou que ela é digna da minha confiança, e a pessoa que comete um erro como traição, por exemplo, ela tem que ralar pra conquistar a confiança de novo. Não é falar assim, me arrependi, ponto. Gente, vocês estão sendo idiota, né? O cara, se ele se arrependeu de ter te traído, ele tem que dar o sangue, dar o couro pra provar pra você que ele merece você de novo. Aconteceu isso com uma aluna minha. Ele traiu ela.
E aí depois ele pediu pra voltar, ela falou que não. E ele falou, não, eu vou mostrar pra você que eu tô diferente, eu vou mostrar pra você. Meu, o cara ficou 4 meses, né, mostrando, não ficando com ninguém. Ele chegou pra ela e falou assim, olha, quero ficar com você, tá? Eu não tô te pedindo pra você ficar só comigo, tá bom? Mas eu vou ficar só com você, porque eu quero provar pra você que eu tô diferente. O cara suou ali, ó, suou pra mostrar pra ela. Então, aí sim, ele está reconquistando a confiança dela. É diferente, né? Do que a gente só passar uma borrachinha ali, tá bom? Então, é importante ter essa capacidade de perdoar. Beleza? Vamos pro terceiro sinal. O Dudão perguntou se essa live vai estar no YouTube depois. Provavelmente, querido. Se ficar salvo aqui, tudo der certo. Por que eu falo provavelmente, gente? Porque erros de tecnologia acontecem, né? Já aconteceu de eu perder live sem querer, porque o Instagram não salvou, enfim. Mas pretendo, tá? Está nos meus planos. Então vamos pro terceiro. O terceiro sinal de que vocês vão reatar, que vocês vão ficar juntos de novo. Não possuem segredos um para o outro. Vocês confiam 100% um no outro e não precisam pisar em ovos pra falar qualquer coisa. Você consegue ser 100% você. Você consegue simplesmente estar ali, ó, entregue, sendo você, falando suas besteiras, dando risada, e ele a mesma coisa com você. Vocês não precisam ficar escondendo coisas. Existe uma relação de plena confiança ali. Ontem, eu tava no TikTok, que é um aplicativo que eu adoro. O concorrente aqui do Instagram, será que o Instagram vai me derrubar aqui porque eu falei o nome do aplicativo? Mas enfim, tava passando lá uma charge, eu achei muito legal. Não sei se vocês já viram esses memes de pegadinha que eles fazem. Tem um casal em algum lugar, tipo nesse específico era um casal que tava comendo no shopping. E aí vem uma moça e ela tá com um ursinho nos braços. E ela chega pro cara, uma moça nada a ver, a atriz, né? Ela chega pro cara e fala assim, nossa, peraí, você me deu um presente de Dia dos Namorados e tá com essa outra aqui? Eu não acredito, como você teve coragem de fazer isso comigo, tal, tal, tal? Joga o ursinho no colo do homem e sai. O que acontece em 99,9% das vezes? A namorada olha pro cara e começa a bater nele, estapear, gritar, que é isso, que você tá me traindo? Quase todos são assim. O que eu assisti ontem, cara, foi muito legal. Não sei se é combinado, né? Eu acho que talvez, não sei. Vou usar como referência aqui só porque eu achei bacana a ideia. A atriz veio aqui e tal, jogou o ursinho no colo do homem. Aí a menina tava do lado dele. Na hora que a atriz sai, a menina tá assim, comendo a batata. Ela continua. Ela olha pra ele, dá uma risadinha. Ele olha pra ela, eles sorriem um pro outro. Aí ele pega o ursinho e fala assim, ó, amor, dou pra você, quer? Ela falou, quero, muito obrigada. Pegou, deu um beijinho nele e continuaram a comer como se nada tivesse acontecido. Todos os comentários eram assim, meu Deus, que exemplo de casal, que não sei o que confiança, tal, tal, tal. Eu tô falando pra gente, você tem que pôr a mão no fogo pela pessoa, tá? Não é isso. Mas, se você tá num relacionamento, foi só uma ilustração. Se você tá num relacionamento que você confia 100% no outro, que você conhece o outro, vocês conversam, vocês têm conexão, afinidade, vocês estão o tempo todo se analisando, tipo, tá tudo bem, você tá feliz no relacionamento? Porque se você não tiver, me conta, né? A gente não precisa ficar junto se você não estiver feliz. Tá tudo certo, é livre, é liberdade. Não tá feliz, pode ir embora. Eu também não tô feliz, eu vou embora. Quando a gente tá nesse nível de relacionamento e você conhece o parceiro que você não tem por que cair numa dessas. Claramente, a menina olhou, tipo, nossa, é uma pegadinha. Eu conheço o homem que eu tenho. Eu conheço o marido que eu tenho. Não tem segredos, é confiança, entende? Até porque um ponto importante dessa charge que eu parei para analisar também, eu parei para analisar isso agora, inclusive, é que até esse momento é uma mulher falando coisas. Em nenhum momento ele chegou a falar alguma coisa, né? Sei lá, se você pega, por exemplo, no celular do seu companheiro, sem querer, pelo amor de Deus, uma mensagem dele falando algo para uma mulher é uma coisa, né? Mas se uma mulher vem falar com ele ou aborda ele, mas até o momento ele nem reagiu, ele nem teve a oportunidade de se justificar e você já tá desconfiando do cara, significa que não existe relação de confiança entre vocês. Pelo menos dá uma chance pra, né, a pessoa se explicar. Nesse caso,
Nem que a mulher tivesse virado pra ele falando assim, então, o que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho que eu faria isso. Eu fiquei pensando, o que eu faria? Eu olharia pra cara do meu marido e ia falar assim, e aí? O que você me conta sobre isso, né? O que foi isso, você sabe? E aí eu ia dar a oportunidade de ele se explicar. E ele falar, pô, não, nada a ver, isso aqui é mentira, é uma pegadinha, enfim. E aí você sabe se você confia no seu homem ou não. Muitas vezes, né, 99% das vezes, a gente sabe se pode confiar no cidadão ou não. Só que a gente prefere falar, tá bom, vou confiar nele, mas no fundo você desconfia, né? Depois você vai lá fuçar no celular dele pra ver se tem as mensagens lá. Então não adianta, gente, num relacionamento, se vocês não têm confiança, vocês não têm nada. E se vocês não tiram confiança um no outro nesse nível, a probabilidade é que vocês não voltem não, tá bom? Então, mas se tiver, sinal positivo aí. Vamos pro quarto agora. O quarto sinal é: ambos dão espaço um para o outro e ao mesmo tempo cultivam a sua própria independência. Independência tanto financeira quanto emocional. Isso aqui é muito importante, porque duas pessoas... Tava até fazendo um vídeo no YouTube falando sobre isso hoje. Duas pessoas só conseguem construir um relacionamento saudável e prosperar no longo prazo se elas forem independentes. Uma pessoa independente, quando encontra outra pessoa independente, emocionalmente e financeiramente, tá bom? Elas conseguem construir uma relação de interdependência. O que é essa relação de interdependência? Cara, eu tô vivendo bem minha vida aqui, viu? Tá tudo certo, tô feliz, tô tranquila, pago minhas contas. Mas agora que a gente se juntou, a gente é melhor. Juntos, cara, a gente faz uma dupla e tanto, a gente fez uma parceria em tanto. É definitivamente uma relação de parceria. E essas pessoas, elas dão o espaço do outro justamente porque não querem perder o seu espaço. Quer dizer, eu tô num relacionamento, mas eu não sou o relacionamento. Eu continuo sendo eu, indivíduo. Eu continuo tendo as minhas características, as minhas questões, os meus valores, os meus interesses, os meus hobbies, os meus pilares. Eu continuo tendo a minha vida, mas eu junto com o do outro e aí a gente encontra uma intersecção comum para se encontrar nisso. Só que eu não deixo de me reconhecer como um papel separado. Então, se o outro quer sair, se o outro quer ir no futebol, se o outro quer fazer uma viagem, tá tudo bem, vai curtir sua independência, porque eu curto a minha aqui. E aí, esse nível, né, de casal, inclusive quando se encontra, é ainda melhor. Porque os dois, eles dão um tempinho do outro, digamos assim, acabam até criando uma sensação de saudade, né? E quando voltam a ficar juntos, voltam ainda melhores. Então, é muito importante a gente ter essa independência, né? E criar esse espaço. Esse nível de relacionamento, sim, tem a possibilidade de voltar e de ser muito mais forte e melhor aí, tá bom? E aí a gente vai pro quinto e último sinal, que é o de compartilhar uma mesma visão de vida, valores e princípios e se admirar muito. Quando as duas pessoas imaginam o seu futuro juntos e fazem planos para isso. O que eu quero dizer aqui? Vocês precisam ter o mesmo norte, uma mesma visão de vida, caminhar para o mesmo lugar, de alguma forma. Porque se o sonho da sua vida for casar e ter filhos, e o cara não quiser ter filhos, ele de repente tem o sonho de ser nômade digital, né? De trabalhar de casa e viver cada ano em um país diferente. Vocês percebem que não tem a menor condição, por mais que vocês tenham um sentimento, que vocês gostem um do outro, o amor, o sentimento, o gostar, ele, de novo, ele é importante, né? É claro que nesse caso específico, o sentimento, ele é a base. Só que em cima da base a gente tem que ter uma série de questões aí, uma série de raízes, efetivamente, que puxem e tranquem essa base no solo para que o relacionamento cresça. Então, é importante a gente ter essa mesma visão de vida. Quando o meu relacionamento terminou, na época eu não tive percepção disso, mas depois de um tempinho que eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, eu percebi que a gente tinha visões de vida muito diferentes. Ele tinha uma cabeça super fechadinha, ele estava começando a trabalhar assim mais sério na vida dele e ele já planejava a aposentadoria, quanto que ele ia receber, se fixar em algum lugar específico, ele tinha uma questão muito mais de formar família rápido, de ficar dentro de casa, ele era um cara mais caseiro,
né? E eu estava num momento da minha vida, eu tenho um valor de liberdade muito grande, apesar de que eu precisava de um relacionamento, porque eu era carente, né? Mas o meu valor de liberdade me impulsiona a querer coisas novas. Então eu tinha muita vontade de viajar, de conhecer o mundo. Naquele momento eu queria conhecer com ele, não era nem sozinha. Mas eu queria conhecer o mundo, eu queria fazer coisas, eu queria experimentar coisas. Eu nem pensava em aposentadoria, eu nem sabia o que eu ia fazer da vida nos empregos, só ia fazendo as coisas, assim, o que aparecesse eu ia curtindo, assim. Então, definitivamente eu não tinha essa mesma visão. E a partir do momento que eu comecei a me conhecer mais, aí o negócio deslanchou de vez. Porque aí, a partir do momento onde eu me tornei independente financeira e emocionalmente, coisa que eu não era na época, por isso que eu ficava mais apegada ao relacionamento, eu pude me reconhecer com a total liberdade que eu tenho, que eu desejo exercer. Então eu até parei de sonhar com casamento, com um filho, com todas essas coisas aí. Nada mais fazia parte da minha vida, porque não é aquilo que eu queria viver. Então olha só, são visões de mundo completamente diferentes, que não tinham a menor possibilidade de se cruzar. Por mais que ele seja um cara legal, ele era um cara legal, a gente se dava bem juntos. Por mais que eu tivesse aquela sensação no meu coração de que a gente fosse ficar juntos, de fato essa sensação no meu coração era muito mais uma autossabotagem, onde eu não queria lidar com o término daquele relacionamento, onde eu não queria encerrar aquele ciclo na minha vida, porque eu tinha muito medo de como ia ser o futuro, né? Mas a partir do momento onde eu comecei a desenhar o meu futuro para mim, do jeito que eu queria que ele fosse, do jeito que me fazia feliz, eu comecei a me abrir. Pô, aí definitivamente eu desvinculei disso e falei, nossa, não faz sentido, mas realmente esse cara na minha vida, né? E foi aí que as coisas também foram acontecendo. À medida que você se abre, as coisas vão acontecendo pra você, tá bom? Então, amadas, essa é a nossa live de hoje. Vou ler as perguntinhas de vocês aqui, a gente tem alguns minutinhos ainda, vou ver se tem alguma coisa bacana. Se fez sentido esse conteúdo pra você, se te ajudou de alguma forma, tira um print aqui desse meu rostinho, tira um print e posta nos seus stories marcando o meu nome pra eu saber que você tá aqui, tá bom? Eu adoro saber quando vocês estão ao vivo aqui comigo, tem uma galera que me acompanha sempre, eu fico muito feliz e muito honrada, eu quero saber que você tá aqui comigo, tá? Então se você tirar um print, posta nos seus stories e marca o meu nome, sua conta tem que ser pública, tá bom? Senão eu não consigo ver, que eu vou repostar você, tá bom, amada? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se vocês têm perguntinhas pra mim enquanto a gente tem uns minutos. A Mandinha perguntou, Gabi, uma dúvida. Eu era falha em diversos desses pontos que você falou, mas estudei, aprendi, amadureci e mudei bastante. Ou seja, eu mesma mudei em mim alguns pontos que eu não tinha. O que você acha disso? Eu acho ótimo, amada, maravilhoso. Mas a sua pergunta, eu acho que não era essa, né? A sua pergunta, ao meu ver, que ficou implícita aí, é tipo, se eu mudei, será que ele não pode mudar também? Não foi essa a questão que você queria colocar implícita de alguma forma? Eu vou responder já porque eu acho que é isso. Você só me confirma se é isso mesmo, tá? Mas a resposta que eu tenho pra te dar é que a possibilidade de mudança, todo mundo tem, gente. A possibilidade de uma pessoa que cometeu um crime se arrepender e buscar se curar e buscar consertar os seus erros, tá bom? O que a gente não pode é travar a nossa vida, de alguma forma continuar perpetuando aquele ciclo que já se encerrou na nossa vida, na esperança de que o outro mude. Porque isso pode acontecer, como não pode acontecer, como pode demorar muito. E esse tipo de mudança que você está falando aqui, Amandinha, você percebe que você aqui teve um esforço muito ativo. Você foi atrás, você buscou conhecimento, você se melhorou, você viu vídeo, você fez curso, você fez terapia, sei lá o que você fez, né? Mas você foi atrás. A mudança, ela primeiro precisa ter essa força de vontade interna, a pessoa precisa querer mudar por si. Segundo, ela tem que buscar ajuda, de alguma forma. Eu não vou falar que vou mudar e vou mudar simplesmente. Não tem como. É impossível, porque o repertório de experiências, a minha vida,
ela é toda criada de uma forma que sustenta a personagem que eu sou hoje, digamos assim. Então, se eu quero mudar a personagem, se eu quero mudar uma conduta, eu tenho que mudar a minha vida. Você percebe? Eu tenho que fazer coisas diferentes, porque senão eu vou ter as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Se eu tenho os mesmos hábitos, se eu tenho os mesmos amigos, se eu tenho a família que me fala as mesmas coisas, se eu assisto os mesmos conteúdos, da onde que vai surgir uma mudança de pensamento daqui? Não vai. Então eu preciso buscar isso de alguma forma. Aí você pode falar assim, Gabi, mas isso pode acontecer? Pode. Pode. Aconteceram com algumas alunas minhas que reconstruíram seus relacionamentos. Agora, a pergunta que eu te devolvo é, você vai ficar esperando que isso aconteça? Você vai travar a sua vida? E quando eu falo travar, de novo, não é simplesmente, não, Gabi, eu tô saindo, eu tô seguindo minha vida. Mas você tá seguindo sua vida, você tá conseguindo se abrir para as oportunidades de verdade? Você tá conseguindo curtir os lugares que você vai? Sem ficar com aquela sensação de, ai, mas se meu ex estivesse aqui, estaria melhor. Ai, mas esse cara não é tão legal que nem o meu ex. Ai, mas... Sabe assim, quando você tem esse tipo de pensamento, significa que você está bloqueada ainda. Entende meu ponto? Então, o problema não é nem, tipo, vocês se reencontrarem lá na frente e conversarem quando chegar. Esse momento é uma coisa. Agora, você ficar vivendo a sua vida aqui na esperança que esse momento aconteça, sem ter nenhuma perspectiva disso, né? É um grande risco que você corre, tá bom? Deixa eu ver, tem razão. Ficou claro pra você, amada? Não sei se você respondeu aqui. Me conhecendo muito, sim. Show de bola. A Helena fez mais uma perguntinha aqui. Gabi, ele me traiu e terminamos, claro. Será que ele pode vir se arrepender? Apesar disso tudo, eu amo e sinto falta dele. Ô, amada... Você assistiu a live aqui agora, amada? Se arrepender é a ponta do iceberg. Porque o se arrepender, a traição, eu tenho alguns conteúdos que eu falo mais de traição profundamente, né? Mas assim, a traição ela é a ponta do iceberg, é a ponta do iceberg. Não é porque ele falou que se arrependeu que isso não vai acontecer de novo. O que precisa ser investigado, e aí, como que vai investigar? Esse cara tem que buscar ajuda terapêutica. Ele tem que fazer um curso de autoconhecimento, ele tem que fazer uma terapia, ele tem que entender qual que é a raiz, a origem dessa traição. Porque o que leva o outro a buscar fora? Várias questões diversas. Tem um vídeo meu no YouTube que eu falo lá sobre os 3 tipos de traição. Eu vou dar essa dica pra você ir lá assistir, porque esse é um conteúdo um pouco mais profundo, tá? Não vou conseguir entrar agora. Mas existem, assim, generalizando, né? Existem 3 tipos de traição. Dependendo do que levou ele, um desses 3 tipos, a te trair, o formato de cura interna é diferente. Ele vai ter que passar por um processo diferente. Porque só se arrepender do que aconteceu, você está se arrependendo do gatilho, da ponta do iceberg. Mas e o que está por trás? O que levou aquilo a acontecer, se aquilo que levou a traição a acontecer não for curado, não for olhado, vai acontecer de novo. Quantos e quantos casais, quantas alunas que eu acompanho nos meus programas que perdoam o marido falou que se arrependeu, que tá diferente, e aí quando volta aquele efeito lua de mel, aquela coisa tipo, ai, agora vai ser diferente, né, porque vocês ficaram um tempinho separados, deu saudade, só que aí com o passar do tempo, todo o relacionamento cai na monotonia, cai na rotina, e se esse cara não sabe lidar com a rotina, aquilo volta a aparecer e o que acontece? Trai de novo. Nossa, já aconteceu diversas vezes com diversas alunas, porque a raiz da questão não foi tratada. Entretanto, por exemplo, essa minha outra aluna que eu falei que voltou com o ex que a traiu, esse cara, ele buscou ajuda, ele foi entender o porquê que ele traía ela. Ele foi entender que tinha um monte de coisa a respeito da vida dele, de relacionamento dele com os pais. Ele tinha alguns vícios na vida dele. Ele começou a fazer tratamento pra isso. Pesado, está entendendo? Como não é só se arrepender não muda comportamento. É tipo eu falar que eu vou entrar numa reeducação alimentar, aí eu vou lá começo minha reeducação alimentar, só que tem uma caixa de bombom na minha gaveta.
E aí no meu momento de compulsão, aquele momento onde eu tô mais estressada, onde eu tô cansada, porque né, nem todos os dias são flores. No momento que tá mais tranquilinho, que a minha vida tá boa, eu consigo falar não pra caixa de bombons. Agora naquele momento que eu tô estressada, cansada de TPM, amigo, eu vou lá e detono a caixa de bombons. Mas eu me arrependo depois que eu como. Eu devoro a caixa inteira e fico super arrependida depois. Isso vai fazer com que eu mude meu comportamento? Isso vai fazer com que se eu voltar a colocar uma caixa de bombons aqui na minha casa, isso pare de acontecer? Não vai? Vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até eu entender de onde vem a raiz da minha compulsão. A traição, ela é uma compulsão, né? Existem compulsões diversas, bebida, comida, trair, jogos, todas essas. Então a gente tem que entender o que está por trás para consertar a questão, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. A Ângela, eu namorei há 11 anos e ele sempre larga a namorada, ele sempre, né, larga, namora outra, depois pede pra voltar. É tipo, ele namorou com você, aí ele tá com a outra, aí ele larga a outra e pede pra voltar com você. Nossa, a vida dele tá fácil, né? Por que você permite isso, amada? Se tem uma pessoa que faz, é porque tem outra pessoa que permite. Então, de alguma forma, ele sabe que você tá ali facinho esperando ele, né? Então, ele vai continuar. Eu, se fosse ele, continuaria também. Porque você tá facilitando demais aí. Tá bom? Fechou, amadas? Vocês têm mais perguntas? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar alguma coisa aqui. Tinha algumas que eu perdi. Essa aqui eu já respondi. A Lavínia tinha perguntado assim, Gabi, o que você acha essencial em um homem que as mulheres não devem abrir mão? Amada, existem vários valores inegociáveis que são muito particulares, tá bom? Existem valores meus hoje que eu não abro mão, que o cara que tem que estar do meu lado vai ter que ter. Inclusive, um dos maiores valores que eu encontro é o valor em mim, assim, né, que eu botei na minha cabeça que o cara precisava ter, é espiritualidade. Por quê? Porque vocês já devem ter percebido que até pela forma como eu conduzi essa live, como eu conduzo os meus outros conteúdos, que a espiritualidade é um valor fortíssimo pra mim. E é um valor, assim, que nem todo mundo tem. Só que isso é tão forte pra mim, que eu coloquei pra mim mesma, né, cara, o próximo cara que eu encontrar na minha vida, ele tem que ter esse valor, porque senão a gente não vai conseguir conversar. E eu não quero só uma pessoa que respeite, tipo, é o mínimo que ele respeite, mas como isso é muito, muito importante pra mim, talvez não seja tão importante pra você, talvez não seja tão importante pra outras pessoas, mas pra mim é. Eu quero conversar sobre isso, eu quero falar sobre espiritualidade com esse cara, então ele tem que ter. E eu botei o filtro aqui em cima. Só que eu já tinha muito estabelecido isso pra mim. Em compensação, tem outras questões na minha vida, outros valores que tem pessoas que dão muita importância e eu não dou tanta. Segurança, depois que eu me tornei mais independente financeira e emocionalmente, eu parei de valorizar a segurança. Tava nem aí se o cara ia querer casar, se não ia querer, se ia querer ter filhos, nem sei, às vezes eu fico pensando, sei se eu quero, eu vou ver isso aí. Então não é um valor muito importante pra mim, pra outras mulheres é. Você percebe? Então você tem que se conhecer, identificar aquilo que é fundamental para você. Pode ser que sejam alguns valores parecidos com os meus, pode ser que não. Agora, ao meu ver, aquilo que não dá para faltar em nenhum relacionamento afetivo é respeito. Não tem como. Não tem como. Eu ia falar assim, a não ser que vocês tenham um relacionamento aberto, mas mesmo o relacionamento aberto, aí eu desconstruí essa ideia. Mesmo o relacionamento aberto, ele tem regras. O relacionamento aberto, ele tem as regras que todas as pessoas têm que respeitar. Então, eu sei que tem pessoas que vivem relacionamentos abertos, tipo que o Joãozinho fica com a Mariazinha e a Mariazinha fica com o Fernandinho. E o Fernandinho fica com a Luluzinha. E aí, eles só ficam entre eles.
por exemplo, ou eles não podem ficar entre eles, só podem ficar com outras pessoas de fora. Também tem regras. E para esse relacionamento funcionar, tem que ter respeito de alguma forma. Se você tá num relacionamento com um cara em que vocês dois combinaram que ia ser um relacionamento monogâmico, tem que ter respeito. Ponto. É básico. Eu acho que respeito nem deveria entrar na lista de valores inegociáveis, porque ele é básico. Tem que ter. Se não tiver, não dá. Né? Se o cara te trai, ele não tá respeitando nem você nem a si mesmo. É aquilo que eu falei. Quando duas pessoas independentes estão num relacionamento, elas escolhem estar ali. Elas ficam porque gostam, porque querem. Ninguém é obrigado a nada. Não tá feliz? Vai embora. Não tá feliz, meu amigo? Pega suas coisinhas e vaza. Não, tipo, né? Cada um pro seu caminho, então buscar a sua felicidade, mas não faltar com o respeito um com o outro. Ao meu ver, isso é inadmissível, tá bom? Por isso que o que acontece é que muitas pessoas, quando chegam no nível da traição, no sentido de desgaste, de relacionamento, enfim, é porque existiam outros conflitos antes, outros desconfortos que não foram tratados. E aí a pessoa deixa acumular, vira uma bola de neve. Então, ao invés de lidar com aquele incômodo quando ele começou a surgir, a pessoa deixa acumular. Chega um momento que ela tá por aqui com o companheiro. Ela tá com raiva, ela quer que ele se foda, ela quer, tipo... E aí ela fica com outra pessoa, por exemplo, né? Ou tá, tipo, muito distante do companheiro. Mas aí, assim, a culpa é de quem? É sua que se permitiu ficar nesse momento de distância, que se permitiu criar essa distância com o teu companheiro. Então, não justifica, mesmo assim. Quem trai, ao meu ver, tem falta de maturidade, não sabe lidar com as questões. Não sabe chegar e conversar, ô fulano, seguinte, aconteceu tal coisa naquele dia, não gostei. Né? Aquilo que você fez, tal, vamos conversar, vamos resolver? Acabou, não precisa chegar no nível da traição, gente. Simplesmente isso. Então, pra mim, isso é inquestionável, tá bom? É básico. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nossa, o Instagram não me boicotou ainda, mas eu vou boicotar, porque falta 1 minuto pra gente encerrar aqui. A Laís comentou assim, até tentar relacionamento aberto eu tentei, e eu nem queria. Ele queria. E por medo de perder ou de não tentar pelo menos, eu deixei. Enfim, eu entrei em depressão. Sim, amado, o que acontece? Aqui, você foi contra algo que era inegociável pra você. Monogamia, o comprometimento. É por isso que a gente tem que se conhecer. Se eu não me conheço, eu me sujeito a fazer coisas pelo outro, por medo de perdê-lo, por tentar agradá-lo. E de jeito nenhum eu posso fazer isso, porque se eu me submeto a fazer algo por medo de perder o outro, eu acabo perdendo a mim mesma nesse processo. E aí eu fico machucada, eu me sinto mal comigo mesma, eu me sinto desvalorizada, eu me machuco, né? Eu me violento, é uma violência que você faz contra você mesmo. Quem entra num relacionamento aberto tem que saber muito bem o que está fazendo, porque senão corre o risco de jogar o relacionamento fora, efetivamente. Se uma pessoa quer um relacionamento aberto e a outra não dá pra ficar junto. Não tem como. Vai ser muito sangue nessa história, né? Eu tive uma mentorada que passou por isso. Ela tinha um casamento e eles resolveram tentar o relacionamento aberto. Só que não deu certo. Teve uma questão lá, enfim, que eles acabaram ficando muito magoados um com o outro e terminaram. E ficaram muito machucados. Os dois ficaram muito machucados durante muito tempo. Porque é uma zona de vulnerabilidade muito grande. Então, é um perigo. Existem pessoas que dão conta, que conseguem, mas não são todas. Na verdade, é a minoria. Então, tenha muito cuidado sobre se você vai entrar nesse jogo aí, tá bom? Então, meus amores, é isso, eu vou ficando por aqui na nossa live de hoje. Não esqueçam de tirar o print e postar para eu saber que vocês estão aqui comigo, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima live da semana que vem. Depois eu coloco umas enquetes nos stories para vocês sugerirem temas, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!